Olá, vamos começar mais um vídeo aqui? Hoje eu quero falar sobre os 5 cuidados que você precisa ter com o seu intestino para emagrecer. Mas antes de eu falar sobre esses cuidados, eu preciso te falar que o intestino, ele dá sinais de que ele não vai bem. Por exemplo, quando você tem muitos gases, quando ele não funciona de forma regular, quando você sente que não evacuou tudo o que precisava, ou mesmo pelo aspecto das suas fezes. Por exemplo, um monte de bolinhas juntas, bolinhas separadas, fezes mais pastosas, fezes endurecidas, ressecadas, tudo isso é sinal de que o seu intestino não vai bem. Só que, além desses sintomas, o seu mau funcionamento intestinal pode estar atrapalhando a sua dieta. Isso mesmo. Como é que a gente sabe? Quando você tem muita vontade de comer doces e massas, pode ser pelo seu mau funcionamento intestinal, ou mesmo quando você sente fome, que mesmo comendo, você não gera uma saciedade por muitas horas. É lá no intestino que a gente aumenta os hormônios que geram saciedade quando a gente come, e em pessoas que estão com probleminha intestinal, esses hormônios não são produzidos da forma correta. Resultado, fome constante. E aí fica muito difícil, né? Seguir uma rotina alimentar, se você tá sempre com vontade de comer doce, massa, ou tá sempre com fome porque o que você comeu não gerou a saciedade necessária. Por isso, eu separei esses 5 cuidados que podem melhorar a sua saúde intestinal e, como consequência, ajudar no seu processo de emagrecimento. Então vamos lá, nossa primeira dica. O primeiro cuidado é você incluir na sua rotina alimentar alimentos com propriedades pré-bióticas. O que é pré-biótico? Pré-bióticos são fibras, certo? Só que fibras que aumentam as bactérias boas do intestino. Vamos lá entender melhor. O nosso intestino tem várias bactérias. A gente pode dividir essas bactérias em bactérias boas e bactérias ruins, que a gente chama de bactérias patogênicas. Essas bactérias boas a gente chama de bactérias probióticas, certo? Quando no meu intestino tem muito mais bactéria ruim do que bactéria boa, a gente está com um quadro que se chama disbiose, que traz várias consequências para a saúde de forma geral, não só no intestino. A pessoa tem mais alergias, tem a imunidade mais baixa, é uma pessoa que tem mais chance de desenvolver doenças como hipertensão, diabetes, problemas na tireoide, entre vários tipos de patologias. Só que atrapalha também o emagrecimento, então favorece a obesidade, o acúmulo de gordura corporal. E aí, pré-bióticos são fibras que aumentam essas bactérias probióticas, ou seja, são alimentos para esse tipo de bactéria. E aí onde a gente encontra alguns alimentos são banana, a cebola, alho, maçã. E aí a gente tem que tentar incluir esses alimentos com propriedades pré-bióticas ao longo do nosso dia. A aveia também é um alimento desses. E a gente pode usar suplementos de fibras que são pré-bióticas, tá? A gente encontra em lojas de produtos naturais, lojas de suplementos, esse tipo de fibra pré-biótica. Porque nem toda fibra vai ter esse papel, só que toda fibra é muito bem-vinda na nossa rotina para a saúde intestinal. Mas não é em excesso, todo excesso faz mal, tanto a falta quanto o excesso, certo? Então vamos lá para o nosso segundo cuidado. O segundo cuidado é evitar líquidos nas grandes refeições, como por exemplo o almoço. É muito comum pessoas almoçarem tomando sucos, refrigerantes, água, ou então assim que acaba de almoçar, já corre para beber água ou algum tipo de líquido. Resultado, atrapalha sim o seu processo de digestão e absorção. O nosso estômago, ele produz ácido clorídrico, que ajuda na digestão. Ele não é ruim esse ácido, pelo contrário, ele é muito importante para participar dessas etapas da digestão. Se a gente vai lá e toma um copão de refrigerante, um copão de suco ou de água, a gente vai diminuir a eficácia desse suco ácido, esse ácido clorídrico, e aí a gente fica com dificuldade de digestão. Resultado, todo o processo de digestão não vai acontecer como deveria, o alimento fica fermentando, aumenta gases e atrapalha toda a absorção das vitaminas, minerais e vários nutrientes que estavam ali na sua alimentação. Isso tudo atrapalha a sua boa nutrição e atrapalha o funcionamento intestinal. E aí, atrapalha mesmo, e você tem que encontrar uma forma de evitar esses líquidos na grande refeição. Tá, eu sou muito viciada, vamos supor que eu sou muito viciada no líquido na refeição. O que é que eu posso fazer? Você pode tomar no máximo 150 ml, se você precisar muito desse líquido, evitando o açúcar, porque o açúcar realmente aumenta aquelas bactérias patogênicas, bactérias ruins que eu falei lá no comecinho.
Pois é, o açúcar ele faz isso, então a gente tem que ter muito cuidado. E aproveitando, já passo para o nosso terceiro cuidado intestinal, que é a atenção com o açúcar e com alguns tipos de adoçantes. O açúcar, como eu acabei de falar, ele alimenta as bactérias patogênicas. Se eu tenho mais bactéria patogênica, eu tenho um intestino pior. E se meu intestino não tá bem, eu sinto mais vontade de comer doces, massas e não sinto tanta saciedade assim, dificultando eu seguir uma rotina alimentar. Só que aí tem muita gente que troca o açúcar por adoçante. Só que a gente tem um grupão de adoçantes, são adoçantes artificiais. Geralmente esses adoçantes artificiais, ou seja, não são naturais, eles vêm na embalagem com a tampinha vermelha ou com a tampinha azul. Sucralose, aspartame, ciclamato de sódio. Esses adoçantes, eles não fazem bem para o nosso intestino. Aumentam ainda mais a disbiose, aquele desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins. Então essa troca não é boa. Outro adoçante que, se for usado em excesso, pode aumentar ainda mais os gases no intestino é o xilitol. Apesar de ser um adoçante saudável, um adoçante natural, ele, em pessoas que já têm um distúrbio intestinal, pode dar mais gases, mais distensão abdominal. Então, muita atenção para não exagerar no xilitol. Mas o stevia, ele é uma opção bacana de adoçante para pessoas que já têm algum problema intestinal. Ele não tem relação com distensão, com aumento de gases, então fica com uma opção. Vamos lá entender. Não é proibido o xilitol, ele é um adoçante bom sim. É só o excesso, porque às vezes a pessoa tá com muita vontade de comer doce, ela tá querendo mudar e ela acaba com o xilitol na casa dela para poder ajudar a seguir o plano. E esse excesso pode prejudicar, mas se ela usar com moderação, uma colherzinha de sopa numa preparação de um bolinho, algo assim, não vai causar problema. E ela vai observando, não, tô ficando melhor, tô percebendo que meu intestino tá funcionando melhor, não tô ficando tão distendida ao longo do dia. Aí não tem problema, certo? Então vamos lá pro nosso quarto cuidado. O quarto cuidado é para você ter uma atenção com os industrializados, porque às vezes você está querendo mudar, mas você está querendo comer alimentos muito parecidos com os normais. Aí você troca seu refrigerante normal por um refrigerante zero, o seu biscoitinho normal por um biscoitinho integral, sem analisar os rótulos alimentares. E é nos rótulos que a gente sabe que realmente tem no produto. Tem muito produto que está muito cheio de aditivo químico. E esses aditivos químicos, como eu falei, é química. E irrita o nosso intestino, altera a funcionalidade do intestino, altera a quantidade de bactérias boas e ruins, reduzindo as boas e aumentando as ruins. Então, excesso de industrializados é algo ruim. Priorize os alimentos naturais, desembale menos, descasque mais. E quando for escolher um produto industrializado, escolha direitinho, analise o rótulo, aprenda a analisar o rótulo. Lá no meu Instagram, @TanaraFerreiraNutri, nas nossas lives semanais, eu sempre estou dando dicas sobre rótulos, sobre produtos, sobre como escolher, porque isso faz toda a diferença. Eu atendo muito no consultório e lá no meu programa de emagrecimento para mulheres no Emagrecem, muita gente me manda fotos de produtos quando eu vejo não é um produto legal. E basta olhar a lista de ingredientes para a gente ter certeza que é cheio de açúcar, de conservantes, de corantes, adoçantes artificiais, tá? E aí a gente deve evitar. E vamos lá para o nosso quinto cuidado com o nosso intestino. Ele é muito simples, é o ajuste de água, porque sem o consumo adequado de água, nosso intestino não tem como funcionar. Na verdade, nada funciona sem água. Eu já falei várias vezes aqui pra você e vou continuar batendo nessa tecla, porque todo dia eu vejo pessoas que não estão bebendo o suficiente de água. Água é todo dia a gente tem que estar monitorando nossas garrafinhas de água, botando metas e alcançando as metas. E claro, não é tomar água de uma vez só, ela deve estar bem distribuída ao longo do nosso dia. Por quê? Porque o nosso corpo não para de trabalhar, ele tá direto, o coração batendo, a gente respirando, nosso cérebro funcionando. A gente é uma máquina que não para 24 horas, então não adianta ter água de uma vez aqui de manhã e não ter mais o dia todo. Então vamos distribuir bem a nossa quantidade de água, que é 35 ml, vezes seu peso, sua necessidade mínima, a quantidade mínima de água que você deve consumir por dia, tá bom? Gostou dessas dicas? Espero que sim. Se você tem um intestino preguiçoso, um intestino que não vai bem, que tá com alguns sinais de que ele não tá com um bom funcionamento e você tá com dificuldade de emagrecer, foque primeiro em cuidar do seu intestino, tá? Porque dessa forma, o seu emagrecimento vai ser uma consequência. Porque quando o seu intestino tá funcionando legalzinho, você não tem tanta vontade por doces, tanta necessidade de massas e também
se sente saciado quando você come certas refeições. Não fica com aquela fome de 1 hora depois, tá? Claro que essa vontade por doces e massas tem outras coisas também relacionadas. Mas pode ser o seu intestino que não vai bem, por isso essa vontade descontrolada. Gostou do vídeo? Deixa seu comentário, deixa sua dica do que você gostaria de ver aqui. Isso é um prazer poder gravar. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui. Se inscreve, curte e compartilha esse vídeo para alguém que você sabe que vai ajudar. E convido você lá pro meu Instagram, @TanaraFerreiraNutri. Toda semana temos live nas quintas-feiras, tá bom? Eu espero você lá também para compartilhar e trocar ideias. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!